Na primeira cena, somos apresentados a um isolado assentamento florestal pertencente a uma seita poligâmica. O líder venerado da comunidade, conhecido como Shepherd, é a única figura masculina, e as mulheres do grupo o adoram, expressando gratidão por ele tê-las aceitado como suas esposas. Dentro deste culto, as mulheres são divididas em dois grupos. As filhas vestem-se em tons de azul e as esposas em tons avermelhados. A atividade principal da comunidade está relacionada à criação de cordeiros para a alimentação e realização de rituais de sacrifício. A cena então muda para Shepherd, jantando com todas as suas esposas e filhas. Após a refeição, ele escolhe uma de suas esposas para passar a noite com ela. Na manhã seguinte, Shepherd, acompanhado de todas as suas esposas e filhas, reúne-se no pátio interno. Enquanto faz um sermão, uma das filhas, chamada Selah, continua a encará-lo sem piscar. Parece que ela nutre uma forte admiração por Shepherd. Após o sermão, eles iniciam uma oração, em que o homem corta sua mão e espalha o sangue no rosto de suas esposas e filhas, como um sacrifício de cordeiro. Mais tarde, quando Selah e sua amiga Tamar estão no bosque, elas ficam encantadas com a presença de Shepherd à distância. Especificamente, Selah deseja conversar com ele em particular. Então ela astutamente envia sua amiga para estar presente enquanto ela fingirá se ocupar com tarefas domésticas. Então Selah passeia com Shepherd, que elogia sua beleza e faz paralelos entre seu encanto e o encanto de sua falecida mãe, que morreu durante o nascimento dela. Em resposta, Selah pergunta como ele conheceu a mãe dela. Ela está curiosa se eles tiveram um relacionamento romântico. No entanto, em vez de responder a pergunta, Shepherd brinca e alcança seus cabelos tentando se aproximar dela. Mas no último segundo, ele muda rapidamente de assunto e pede para Selah trançar seu cabelo novamente antes de partirem. Mais tarde, no mesmo dia, uma das esposas, chamada Eloise, compartilha uma história romântica com Selah e outra filha. Ela explica que teve um encontro íntimo com o homem. Ao ouvir isso, Selah, que nutre sentimentos delicados por ele, reage com inveja e de maneira agressiva com Eloise. Outra filha intervém lembrando a Selah que não é permitido falar com as esposas nesse tom. No entanto, Selah nega essa regra, alegando que Eloise é da mesma idade que elas. Pouco depois, outra esposa e filha mencionam o comportamento grosseiro de Selah em relação a Eloise. Como resultado, Selah recebe a tarefa de levar restos de comida para um bebê em uma cabana mal iluminada, onde as mulheres se unem devido à crença de que não são puras. Dentro da cabana, Selah encontra duas mulheres doentes e conversa com uma delas, chamada Sarah, que tem cicatrizes em seus seios. Sarah adverte Selah que Shepherd comete atos violentos. Ela afirma que assim que o ciclo de Selah começar, Shepherd a tratará da pior maneira possível. No entanto, Selah rejeita esse aviso, pois ela ainda vê o homem como uma boa pessoa. Na mesma noite, Selah coloca suas irmãs mais novas para dormir. Ela olha pela janela e nota que Shepherd está tendo um caso com uma de suas esposas. Isso a faz sentir um ciúme real, mas ela não pode fazer nada a respeito. De manhã, as esposas ajudam Shepherd a se banhar e uma delas informa que em breve nascerá um novo cordeiro. Em outra sala, duas outras esposas ajudam Selah a se arrumar, pois em breve ela estará com Shepherd. Então fica claro que o cordeiro mencionado, de acordo com as esposas anteriores, é ninguém menos que a própria Selah. Na cena seguinte, vemos Selah sentada sozinha nos pacíficos campos e eventualmente ela adormece. Ela acorda com os gritos dos cordeiros próximos e se levanta para ver o que está acontecendo. Para seu horror, ela descobre que um dos cordeiros está gravemente ferido e à beira da morte, sangrando muito. Nessa triste reviravolta dos acontecimentos, Selah percebe que também está sangrando. Preocupada com essa descoberta, ela se examina mais tarde naquela mesma noite, mas não encontra nenhuma resposta. Ela nem consegue dormir devido ao sangramento contínuo. Tamar, que está perto de Selah, percebe seu sofrimento e a questiona sobre o que aconteceu. Selah inventa uma história afirmando que cochilou no campo. E durante esse tempo, um cachorro selvagem atacou e matou um dos cordeiros. Ela continua a mentir, dizendo que as esposas a levaram a cometer o ato, mas Shepherd perdoou generosamente por esse incidente. Na próxima noite, Selah é acordada pelo som da sirene de uma viatura policial, o que a faz olhar pela janela e ouvir a conversa entre o policial e Shepherd. Ela fica sabendo que o grupo deles precisa evacuar o local. O oficial de polícia lhes dá um tempo limitado para cumprir, caso contrário, enfrentarão processos judiciais. Em resposta a isso, o Shepherd reúne todas as suas esposas e filhas na manhã seguinte para levá-las de volta para casa. Ele tem uma notícia triste para dar e explica que devem deixar seu local atual para evitar a potencial destruição causada pelo mundo exterior que poderia separá-los
Ele também anuncia sua intenção de levá-los em busca de um novo lar. Essa revelação entristece Selah, e enquanto ela está sentada sozinha, Shepherd se aproxima dela, diz palavras reconfortantes e enfatiza a importância de sua força para as muitas filhas pequenas que dependem dela. Após isso, os membros do culto se reúnem com suas coisas e fazem uma oração coletiva antes de embarcar em uma longa jornada em busca de seu novo lar. Eles viajam por florestas e montanhas, caminhando a pé durante todo o dia, até que finalmente alcançam um ponto onde decidem montar acampamento e passar a noite na floresta. Selah tem um pesadelo onde ela se vê submersa na água com duas outras filhas e testemunha Shepherd cortando a garganta de um cordeiro. Na madrugada, eles retomam sua jornada e depois de um longo intervalo de tempo, encontram uma casa abandonada. Algumas outras mulheres entram para inspecionar o local, mas Shepherd declara que não podem ficar lá porque é uma casa destruída, construída por pessoas quebradas. Como resultado, eles montam suas tendas do lado de fora da casa, preparando-se para mais uma noite ao ar livre. Na manhã seguinte, Selah apresenta sinais de doença com náuseas e se sentindo mal. Mais tarde, ela secretamente examina o sangue em suas coxas, mas é notada por uma das filhas. Isso faz com que a menina grite de medo, dizendo que Selah se tornou impura. Como resultado, a pobre menina é obrigada a se juntar ao grupo de esposas exiladas. Na mesma noite, Selah tem uma conversa com Sarah que conta que foi uma das duas primeiras esposas de Shepherd. A segunda esposa era ninguém menos que a mãe de Selah. Sarah explica que no início Shepherd era gentil com ela, mas agora ele se tornou rude e cruel. Ele sempre a punia sem motivo aparente. Quando Selah duvida daquilo, Sarah compara a atenção de Shepherd ao sol que brilha e glorifica no começo, mas no final ele queima. Conforme a conversa continua, Sarah revela a verdade a Selah. Sua mãe não morreu durante o parto, mas sim de uma infecção alguns dias depois. Ela explica que Shepherd não levou ela para o hospital considerando isso um teste de sua fé, o que levou à morte dela por causa do ceticismo. Além disso, Sarah admite que não acredita mais em Shepherd, mas permanece na seita por falta de alternativas e medo de ficar sozinha. Na próxima cena, os membros do culto continuam sua jornada ao longo de uma estrada de campo, durante a qual Selah observa um carro passando com 3 pessoas dentro. Ela fantasia estar dentro do carro, vestida como uma adolescente comum, o que a leva às lágrimas. Naquela noite, todos eles montam acampamento em um local específico, e enquanto jantam, Selah olha atentamente para a barriga grávida de Eloise, que também olha de volta, acariciando gentilmente seu ventre. No dia seguinte, durante uma caminhada difícil, Eloise começa a ter contrações inesperadamente. As outras esposas acham que é hora de dar à luz, mas Eloise não consegue se reunir para fazê-lo. Ela teme que o parto dela aconteça neste ambiente traiçoeiro e que a criança morra. No entanto, quando as outras esposas a pressionam, ela se esforça e finalmente dá à luz. Infelizmente, ela perde sua própria vida durante o processo. Após esse incidente, o grupo se prepara para o funeral de Eloise, durante o qual Sarah confronta Shepherd e o responsabiliza pela morte da mulher. Ela até o chama pelo seu verdadeiro nome, Macon. No entanto, Shepherd nega a acusação e sai. Após o funeral, Sarah confidencialmente revela a Selah que ela e o bebê de Eloise estão deixando o culto e conta que Shepherd quer que o recém-nascido morra. Acreditando que o bebê está de alguma forma corrompido, Selah faz o possível para entender o raciocínio de Shepherd, e Sarah revela que isso acontece porque o bebê é um menino, e o pastor não quer outros homens no culto além dele mesmo. Com essas palavras, Sarah se despede de Selah e sai do grupo. Os membros restantes da comunidade continuam seguindo o exemplo do homem, mas depois de vários dias de caminhada ininterrupta, a fadiga se abate sobre eles e eles fazem uma pequena pausa. Eles se sentam no chão para descansar e, nesse momento, Tamar aponta um local potencial para eles explorarem, mas isso só enfurece Shepherd, pois ele acredita que nenhum outro líder além dele mesmo deve existir. Em um acesso de raiva, ele chuta Tamar e a ataca fisicamente. Testemunhando esse ato cruel, a confiança de Selah de Shepherd começa a desmoronar, e ela se lembra dos avisos anteriores de Sarah sobre ele. Após um longo e árduo trajeto, eles finalmente chegam a uma clareira no vale com um grande lago, que o pastor declara como seu novo lugar sagrado. Isso deixa as mulheres um tanto felizes, mas elas estão mortalmente exaustas. O pastor realiza um ritual de rebatismo, mergulhando as filhas mais velhas na água, e quando chega a vez de Selah, ele assegura a força debaixo d'água por um longo período. Nesse momento, Selah tem uma visão de como ele tentou afogá-la. Mais tarde, reunidas ao redor da fogueira, as esposas deixam o jantar, explicando que estão jejuando em preparação para o ritual que ocorrerá no dia seguinte. Na mesma noite, as filhas dormem na tenda. Quando Shepherd chama Selah para sua própria tenda, Tamar adverte para não sair, mas Selah ignora o aviso. Ao entrar na tenda de Shepherd, ele a ordena se deitar.
Ele continua tocando o corpo de Selah e a ataca violentamente. Satisfeito com seus desejos, ele lhe deseja boa noite e vai embora. Infelizmente, isso deixa uma profunda cicatriz na mente de Selah, e ela imagina um cenário em que todas as filhas se unem para derrubar e matar Shepard. Na manhã seguinte, as filhas acordam apenas para descobrir que todas as esposas desapareceram sem deixar rastro. Em busca de suas mães, elas descem até o lago, onde encontram Shepard, de joelhos ao lado de roupas abandonadas. Quando perguntam sobre o paradeiro de suas mães, ele diz que as elevou a um novo estado de existência, e agora é o dever das filhas assumirem o lugar delas. Ele escolhe Selah, designando-a como sua esposa. No entanto, Selah corajosamente se opõe a ele, afirmando que ele próprio não é o pastor delas, e ela não precisa de sua clemência. Isso enfurece Shepard, levando-o a tentar golpeá-la. Mas em um ato chocante de desobediência, ela permanece firme e o esbofeteia em resposta. Após esses eventos, 2 policiais descobrem os corpos, sem vida das esposas, jogados na beira do lago. Chocados, decidem adentrar a floresta para encontrar mais evidências. Eis que encontram o corpo sem vida de Shepard, suspenso entre 2 árvores e decorado com chifres de carneiro na cabeça. Como um fauno na cena final, as filhas se reúnem junto à cachoeira, enquanto Selah balança nos braços um cordeirinho.